Bom, continuamos aqui com o pensamento social do século XIX. Outra corrente, que em geral é vista como mais radical, é o chamado anarquismo. Anarquismo vem do grego de sem autoridade, sem poder. Os anarquistas eles se opõem ao mesmo tempo ao Estado, à Igreja e à propriedade. Nisso guardam semelhanças com os socialistas. Também guardam semelhanças com os socialistas porque defendem uma revolução proletária internacional contra o capitalismo. No que eles se diferem dos chamados socialistas? Para os anarquistas, um dos problemas, se não o problema central, é a sociedade com o Estado. O Estado ele é uma máquina de opressão de uma classe sobre outra. Então, basicamente, os anarquistas estão dizendo o seguinte: pouco adiantaria os proletários assumirem o Estado, porque automaticamente eles se tornariam a nova classe opressora. Então, para isso é necessário suprimir o capitalismo e implantar imediatamente o anarquismo, que é uma sociedade igualitária e livre. Nesse ponto, o anarquismo se assemelha com o comunismo. A diferença é que não há a etapa de transição chamada socialismo. Então, esses anarquistas eles rejeitam todo e qualquer tipo de hierarquia social. Rejeitam todo e qualquer tipo de relação de poder. Para eles, a ação deve ser direta e individual. E, obviamente, podem ser organizadas em sindicatos. A corrente anarcossindicalista era uma corrente muito forte. No Brasil, por exemplo, do início do século XX, o anarcossindicalista era uma corrente operária muito forte. Mas entre os pensadores do anarquismo, haviam aqueles que eram mais radicais do que os outros. O Mikhail Bakunin, por exemplo, defendia o anarquismo terrorista, que basicamente pregava o assassinato de líderes religiosos. Enquanto Jean-Pierre Proudhon, Piotr Kropotkin e o Malatesta eram diferentes. Kropotkin, por exemplo, defendia a desobediência civil, enquanto o Proudhon era um pouco mais pacifista. Então haviam as suas diferenças internas. Aqui, quando a gente fala de socialismo cristão, a gente não está falando do socialismo no sentido de sistema econômico, mas socialismo no sentido de uma sociedade igualitária. Então, a Igreja Católica, obviamente, perdeu espaço no século XIX, no que diz respeito a questões culturais, a questão da força da religião. No entanto, não ficou alheia às transformações da época. Então, a Igreja Católica repara que, obviamente, as condições dos trabalhadores são condições muito ruins e, de certa forma, tenta fazer a sua parte. Então, o Papa Leão XIII edita em 1891 a bula Rerum Novarum, ou seja, eles defendem o que muitos chamam de socialismo cristão ou um catolicismo social, ou seja, a implementação de leis trabalhistas e de relações sociais que respeitassem ambos os polos da balança, burguesia, mas principalmente os proletários. Esses eram o ponto mais fraco da corda. Esses eram os mais vulneráveis. Portanto, deveriam ser protegidos por leis trabalhistas que lhe garantissem dignidade. A própria Igreja Católica apelava para a consciência cristã dos burgueses, para que eles tratassem de forma digna os seus trabalhadores. Então a gente vai ver que muitos países criam partidos de orientação socialista ou social cristã, ou seja, um pensamento cristão, mas com raízes preocupadas com a questão social. Mas também é importante a gente destacar que essa mesma corrente do pensamento cristão critica o marxismo e o anarquismo, já que esses dois também criticam o poder da Igreja Católica e criticam também a luta de classes, afirmando que ela é prejudicial para a sociedade. Então, ao mesmo tempo que criticam o marxismo e o anarquismo,
também criticam a exploração desenfreada do proletariado. Então, chama-se aqui a sociedade para um apelo à caridade e ao comportamento cristão. Bom, um número muito grande de revoluções no século XX foi animado pelos movimentos, pelas ideias socialistas, pelas ideias e ideais socialistas. Revolução Russa, em 1917, Revolução Chinesa, 1949, nós temos todas as revoluções do Sudeste Asiático, Vietnã, Camboja, Laos, temos a Coreia do Norte, temos também as repúblicas socialistas soviéticas, da União Soviética, muitos países da Europa, do leste europeu, forçadamente tornaram-se socialistas por influência da União Soviética. Aqui na América tivemos Cuba e também movimentos revolucionários de inspiração marxista no continente africano, basicamente em todos os lugares do mundo. Só que esses regimes socialistas não duraram ao longo do tempo. A crise do socialismo real, que é aquele socialismo concreto, sem a utopia, seja ela marxista ou de outros posicionamentos à esquerda do espectro político, vai mostrar que o socialismo, ele, primeiro, não suprimiu a exploração de classes. A gente viu que, sem exceção, todos os regimes socialistas se tornaram ditaduras. Exceção fica para o Chile, de Salvador Allende, mas o governo de Allende foi derrubado pelo Pinochet, que instaurou uma ditadura militar. Com essa exceção, em que o socialismo chegou ao poder por via democrática, em 1971, não há nenhuma outra experiência no planeta. Então, há sim governos que se chamam de social-democracia, que é um centro-esquerda, mas socialista mesmo. Hoje a gente pode apontar Coreia do Norte, China e Cuba. Mas China e Cuba a gente já sabe que tem uma abertura para a economia de mercado, ou seja, para a economia capitalista. Cuba muito menos, China muito mais. Mas o que nos interessa é o seguinte: a partir da década de 80, a União Soviética ela entra em crise. A incapacidade de se adaptar à conjuntura internacional fica evidente. Década de 70, nós estamos falando da terceira revolução industrial. Do ponto de vista tecnológico, a Rússia, que chegou a disputar a corrida espacial com os Estados Unidos, fica muito para trás. Os gastos militares inviabilizam qualquer tipo de avanço tecnológico, sem dizer que o controle estatal também inibe, segundo muitos posicionamentos teóricos, a competitividade, o que acaba inibindo também a criatividade. Então, a década de 80 é uma década de crise profunda dentro da União Soviética, com exceção da China, a União e outros poucos países, a gente vê uma crise geral do socialismo. Então, a estagnação, a crise econômica, o empobrecimento é evidente. A gente vê que ali no final da década de 80, a União Soviética ainda tenta a perestroika, que seria uma reforma econômica, com abertura para a economia de mercado, que não deu certo, e a Glasnost, que seria uma reforma política, tirando todos aqueles políticos da velha geração que não queriam sair, obviamente, do poder. Isso gera, inclusive, uma série de incidentes dentro da própria União Soviética. 1989, cai o Muro de Berlim. Cai simbolicamente a Guerra Fria. 1991, chega o fim à União Soviética. Entre 89 e 91, as repúblicas socialistas do leste europeu também se tornam repúblicas democráticas, repúblicas capitalistas. Então a gente vai ver que
Rússia ainda tenta, com a chamada CEI, que é a União das Repúblicas Independentes, mas a gente vê que ainda assim o socialismo ele desaparece. Hoje, o socialismo não se apresenta mais como uma opção política. No entanto, os ideais de igualdade ainda animam movimentos sociais, como, por exemplo, movimentos identitários, LGBT, movimentos negros, movimentos gays. A gente vê que o Fórum Mundial, que ocorre passeatas na cidade de Porto Alegre, por exemplo, muitas vezes se animam ainda com ideias de esquerda. A social-democracia, ela teve os seus limites, com movimentos de centro, governos de centro-esquerda, mas ainda anima alguns pensadores e alguns posicionamentos políticos. Com isso, terminamos a influência política do socialismo.